Bem-vindos a mais um podcast da Hartmann. Hoje nós temos aqui conosco a Fabiane. Ela é enfermeira, especialista em gestão de saúde, coordenadora de enfermagem e atua no hospital privado. Seja bem-vinda, Fabi. É um prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, uma honra poder participar também. Que bom. Fabi, vamos começar falando aí um pouquinho então sobre gestão, né? Vamos. Gestão de enfermagem dentro de um hospital particular, onde eu falo que o maior grupo de funcionário que nós temos é a enfermagem. Gerenciar essas pessoas, né? O maior número de pessoas que cuidam dentro de um hospital não é uma tarefa fácil. Não. Mas antes da gente começar, Fabi, fala um pouquinho da Fabiane, coordenadora de enfermagem, né? Que já foi enfermeira, continua sendo enfermeira. Como que entrou nesse mundo da enfermagem? Conta pra gente, Fabi. Sim, eu entrei para enfermagem inspirada numa mulher que foi super especial na minha vida, que foi minha mãe. Ela não era enfermeira, mas ela trabalhou na área da saúde, era auxiliar de enfermagem, e eu cresci, nesse mundo, né? Numa época assim que, em algum momento a mãe ainda levava a gente para ficar no postinho de enfermagem de um pronto-socorro, né? E aí você cresce, vai vendo como funciona. E fiz então a graduação em enfermagem e iniciei minha carreira numa época em que você era muito testado, né? Não existia esse cargo que a gente fala hoje de enfermeiro júnior, enfermeiro trainee. A gente, logo que se formava, eu me formei em 1999, a gente já entrava para uma equipe e a gente já era a liderança dessa equipe. Então, isso me desafiou a estudar sobre liderança, que é um papel que eu gosto, e eu sou organizada e eu acho que a organização ela me levou para o mundo da gestão. Foi dessa forma que eu entrei. A enfermagem, ela é encantadora. O Sim, fato de você estar ali do outro lado, prestando sim, atenção no cuidado das sim, pessoas, já te influencia, né? influencia. E eu falo que fazer gestão de pessoas não é uma tarefa Não, fácil. não é. Se você não estudar, não se especializar para isso, você não consegue trazer ele para o nosso lado, né? E Exatamente. uma enfermagem, ela tem que estar do lado do coordenador, Tem, tem. né? E aí, para a gente entrar nesse mundo, o que que faz, né? Qual que é a função do coordenador de enfermagem dentro de um hospital? O coordenador de enfermagem, ele exerce diversas funções. Então, uma delas é a gestão de pessoas, que para mim é o mais desafiador, porque as pessoas elas são únicas, né? Ela tem um contexto único. Então, você fazer a gestão de um grupo, mas de forma única com cada colaborador é muito difícil. Mas o coordenador, ele também faz a gestão do recurso humano, né? Então, como ele vai disponibilizar esse recurso nas áreas. Ele faz a gestão de materiais, ele faz a gestão de equipamentos e hoje muito se pensando na parte de sustentabilidade, né? Porque o cenário hoje todo ele mostra que quem não tiver esse pensamento de ser sustentável não vai sobreviver. É verdade. E já traz outro desafio para o coordenador, né? Onde que vai descartar? Porque a correria da enfermagem do dia a dia, aquele profissional que cuida de X pacientes e que está em áreas diferentes, o que está Uhum, na UTI, o que está no setor de internação, o que está lá no PS, sim, se fazer ele pensar, né, dessa forma sustentável é muito difícil. sim. Por isso que eu sempre falo, fazer gestão de pessoas não é uma tarefa Não, não fácil e é. nunca vai ser. Influenciar pessoas. Sim, E além de tudo, influenciar pessoas ao cuidado, sim, que é o que te desafia mais ainda, né, Fabi? exatamente. E aí dentro desse desafio, desses desafios, porque o coordenador ele fica ali nos bastidores, Uhum, que a gente estava conversando agora há sim, pouco. Você exatamente. vai, você debate, você fala, mas na verdade a gente que está ali, vocês que estão ali na cabeça né, dos processos. Sim. E qual que é o seu maior desafio que você entende hoje nessa gestão da equipe desses profissionais, de profissionais que pensam diferentes, de pessoas que são diferentes, Uhum, né? É que a gente precisa pensar no bem maior, que uhum, é o cuidado integral do nosso paciente. Né? sim. É ele que está ali na frente. Como é que você faz essa gestão aí hoje? Eu gosto de ser uma liderança inspiradora, né? Então eu gosto que o colaborador olhe e se inspire. E eu acho que isso, só essa situação por si só, ela já faz com que a equipe se engaje, né? Porque se você tem um coordenador que eles observam que conforme a demanda vem, ele já estratifica, vê as prioridades e faz a melhoria, ele também se engaja. Isso é um movimento natural da vida, né? Quando a gente tem alguém ali parado, desanimado, se você ficar do lado dessa pessoa, é dessa forma que você vai ficar. Se você tem alguém que tem energia, que tem ideias e que quer fazer a transformação, a equipe ela também acolhe isso
e ela acaba ficando engajada e motivada, né. Então, o que eu busco hoje dentro da minha equipe, e eu tenho uma equipe muito, muito, muito boa, que eu tenho muito orgulho de dizer isso, é esse engajamento, né, e eles entendem isso. Então a gente se apoia, aqueles momentos mais difíceis, às vezes uma área está com maior demanda, e a outra área com menor demanda, então entre eles já existe essa conversa, essa comunicação, para que um preste apoio para o outro, né. Então isso vem, só crescendo entre a gente, então não existe aquele, colaborador que fala: "Ah não, hoje minha área tá tranquila, né, e eu vou ficar aqui no meu posto confortável". Não, eles estão sempre buscando: "Como que tá aí no ambulatório? Como que tá no centro médico? Tá precisando de alguma ajuda?". E isso faz com que o ambiente de trabalho fique gostoso. Porque quando a gente tem um tempo que a gente se reúne, sei lá, para comemorar um aniversário, para comemorar o final do mês que a gente conseguiu, alcançar nossos resultados, é aquele clima gostoso que a gente acaba aproveitando e usufruindo. Precisa influenciar bastante, né? Porque você Precisa, conseguir tirar um precisa. colaborador, um profissional, para buscar em outras, né, áreas que está precisando de ajuda, é ser muito Sim, influenciadora e uma mesmo. estratégia que eu uso, que é super interessante, eu vi dentro da equipe uma colaboradora que tem um perfil bem flexível. E ela consegue permear bem por outras áreas. Uhum. Então, o que eu fiz? A gente treinou ela em diversas áreas, da qual eu faço gestão, e ela hoje é meu pivô. Então, às vezes, de manhã ela tá no centro de diagnóstico e à tarde eu preciso dela no ambulatório. Então, eu só, ó, preciso à tarde no centro. Oh, beleza, eu vou, pode ficar tranquila. Então, a gente deu conhecimento, empoderou ela, né, para que ela também consiga tomar decisões ali dentro do ambiente. E o treinamento, né, contínuo. Então, essa profissional, ela faz a diferença, porque ela tem essa flexibilidade. Então, eu acho que isso é uma estratégia legal. Você vê dentro da sua equipe alguém que tem esse perfil e usar ele, porque também isso é otimizar o recurso. No momento que eu estou com uma baixa demanda no setor, eu posso aproveitar esse recurso em outro, sem precisar demandar um aumento de quadro, uma hora extra, um banco de horas, né? Então, isso é uma estratégia legal. É uma estratégia única. Eu falo que o coordenador que ele tem esse profissional, ele tem um coringa e que acaba sendo o braço direito, é os olhos, Sim, aí ele mesmo já enxerga onde que está precisando, ele mesmo vai. E isso motiva, porque motiva. o outro profissional que vê que você conseguiu fazer com que ele seja a sua referência, Uhum. ele vai querer ser também. Sim, Se ele vê que já tem reconhecimento dentro da sim. instituição, ele vai querer Vai fazer querer isso para que seguir o ele caminho. seja, né, E igual. motiva a equipe em que sentido? Aquele colaborador que está hoje com a alta demanda, quando ele vê que ele tem um apoio, ele vai ficar satisfeito. Tudo bem, hoje eu estou com alta demanda, mas a minha coordenadora conseguiu observar isso, teve a sensibilidade de pedir para alguém vir me ajudar. Eu não precisei ir até ela, Exato. dizer, olha, hoje tá alta demanda, hoje tá corrido e eu preciso de ajuda. Eles percebem que eu já consigo fazer essa articulação, né? Então, eu acho que isso também engaja, motiva eles, né? E quando eu peço ajuda para o outro, ele vai com facilidade para outra área, porque ele foi ajudado. Então, um dia ele foi ajudado, no outro ele vai ajudar. Eu tenho uma pergunta que eu sempre falo lá, que eles sempre me ouvem. Então, hoje tá um dia atípico, vamos dizer assim, no ambulatório. E aí, às vezes você chega lá, o colaborador tá, né? Nossa, tá um dia atípico. Aí eu sempre faço uma pergunta para eles: todo dia é assim? Porque eu acho que isso chama a pessoa consciência. Né? É Uhum. que é igual a nossa vida. Todo dia a nossa vida tem uma notícia ruim? Não. Então a gente não pode se abater na primeira notícia ruim, na primeira demanda de paciente que aumentou naquele momento. Então isso traz eles a consciência. E eles já respondem dando risada. Não. É a Né? Então diferença de ter um coordenador em descontrai. campo, né. Se você vai, se conhece a sua equipe, É você tá isso. ali, você sabe que aquele setor hoje ele tá diferente do que os dias Sim, habituais, é o que faz o colaborador também sim. estar do seu Sim, lado. porque eles sabem que eu vou aparecer e que eu vou dar o suporte, entendeu? Eles têm essa confiança e essa segurança, né? E aí o É, impacto é direto para o paciente, né? A gente tem qualidade de atendimento e segurança no processo. é Então, é um sempre impacto pensar no direto. final, que é o Sim, que é o paciente, né. paciente. E hoje, assim, dentro desse mundo, que eu falo, né, coordenação de enfermagem, como é que você lidar? Porque a enfermagem hoje ela está numa rotatividade muito grande dentro dos hospitais, né, Fabi? Uhum, Infelizmente a gente perde-se muito profissional, o profissional está desgastado, ele acaba saindo, e a sim. gente acabou de treinar todo mundo, quando você volta, né, tem que treinar tudo novamente. Como é que você está lidando aí com essa rotatividade, em que eu percebo que depois da Covid se aumentou muito isso? Sim.
A gente tem na enfermagem muitos profissionais que fazem dupla jornada, né? E às vezes a rotatividade ela não está só relacionada ao ambiente de trabalho, ela está relacionada também aos benefícios que as empresas oferecem. Então a gente às vezes perde profissionais porque eles fazem dupla jornada e a outra empresa, eles optam por ficar de repente na outra empresa porque tem um benefício X e Y que a empresa de cá não tem. Mas a gente tenta ouvir o colaborador, porque eu costumo dizer também que o gestor, ele é o cérebro e o coração. Então, o cérebro é quem está lá com a razão, e o coração, ele também tem que ouvir, tem que ter um pouco de emoção também na gestão, né? Não pode ser só a razão. Então, eu acho que tentar fazer esse acolhimento com o colaborador, tentar incentivar ele a crescer dentro da área que ele está. E dar o suporte é uma coisa que retém os colaboradores também. Só que tem coisas do mercado que às vezes a gente também não consegue suprir, né? Que para ele é uma prioridade, por exemplo, um convênio médico, um acesso à academia. Talvez para ele essa é a lista de prioridade dele. Dentro disso ele vai escolher. Mas dentro da minha área hoje eu trabalho dessa forma. E quando a gente tem essa rotatividade, a gente tem uma pressão aí, Sim, né, tanto do seu gestor, porque você vai ter um gestor que vai te cobrar sim. isso nos bastidores, né? Uhum, E aí, como que lidar com esse resultado, com essa pressão, tanto do seu lado quanto do lado profissional? Porque ele uhum. vai na sua sala e às vezes, quando um vai, parece que vai todo mundo junto, né? Sim. Como lidar com essa pressão no dia a dia? Como que o profissional ele tem que lidar, você com tantos anos de experiência? Como é Uhum. que a gente, né, faz um joguinho aí com essa pressão diária, porque eu acredito hoje a área que mais sofre pressão dentro de uma unidade hospitalar é a enfermagem. Ela tem a Sim, pressão da gestão, ela tem a pressão do paciente, ela tem a sim, gestão ela tem a pressão do familiar. Então, assim, não é uma única pressão, vou te cobrar e você tem que me dar resultados, sim. né? A gente tem uma série Uma cadeia, né? É uma exatamente para cadeia. responder. Eu acho que hoje a gente, não só o hospital, mas em qualquer outra instituição, a gente sofre pressão para ter resultados, para ter melhor produtividade. E eu entendo que quando o colaborador ele tem clareza da atribuição dele, da entrega que a empresa quer dele, isso se torna um caminho menos penoso, né? Porque ele já consegue escalonar dentro da atividade dele o que é prioridade e o que ele vai precisar entregar. Então, a comunicação para o colaborador, ela tem que ser muito eficaz, tem que ser clara. O que que eu espero de você, em quanto tempo eu espero isso de você, para que a gente possa, então, dar o resultado que a empresa precisa. E no nosso caso, que é assistencialmente, é o paciente sair bem atendido, satisfeito, o curativo feito, né? Às vezes até de alta já, porque já cumpriu ali o ciclo que ele tinha que cumprir. Não é uma tarefa Não, fácil, não né? é. Quando a gente bate um papo assim, fala, tem que fazer assim, como se fosse uma receita de bolo e a Sim. gente acha que vai resolver, mas É aprendizado, é né? exatamente isso que você falou, é ter o colaborador do seu lado, é ter uma comunicação efetiva para que Uhum. isso venha a funcionar e a gente consiga driblar aí essa pressão e Sim, fazer com que o profissional da enfermagem ele aceite essa pressão de um modo construtivo, sim. né? Porque tem que ter, não tem como a gente fugir. Não Porque, tem. além de tudo, são pessoas doentes que eles estão Sim, cuidando, né. exatamente. Que tem todo esse contexto também, né. E aí, falando de tudo isso, o coordenador ele tem que montar as estratégias, principalmente para um bom atendimento, né, Fabi. E aí a gente sabe que hoje, a sobrecarga do profissional de enfermagem, a sobrecarga do próprio paciente, de estar ali naquela como que hoje você ali como a cabeça dos seus profissionais, quais são as estratégias de qualidade? Porque é uma das primeiras, né, avaliações, é a Uhum, qualidade do serviço que uhum, você está prestando. Como é que uhum. você, então lidar com isso? Quais são as estratégias que você faz lá dentro do seu hospital? A gente procura, seguir os protocolos que já são bem estabelecidos e implantados. Então, por exemplo, protocolos de queda, de identificação correta do paciente, protocolos de prevenção de lesão de pele. A gente também realiza auditorias dos nossos processos, para que a gente possa até revisitar o processo e ver se há necessidade de fazer algum ajuste. Também existem as notificações, né, de incidente, ou quase incidente, ou near miss, que também são realizadas, e tudo isso objetivando também uma melhoria no processo. E o treinamento contínuo, né? Então a gente tem, além de cursos externos que a equipe faz, a gente tem os treinamentos institucionais também, para que seja mantido a qualidade e principalmente a segurança no atendimento do paciente. Então, quando você fala de, né, segurança do paciente,
sua conduta maior seria, então, os treinamentos que a equipe recebe para que a gente não tenha problema aí na segurança do paciente, né? Porque a ação implementar, por exemplo, em um paciente dentro do hospital não sair com uma lesão por pressão, é uma coisa que a gente precisa ali trabalhar, trabalho de Sim, formiguinha, né? sim. Porque eu falo, uma queda se consegue ainda, não consegue de maneira alguma esconder. Porque a Uhum. queda, o que acontece? Em algum momento ele vai falar, ai, Caí. caiu. Fui no Ai, mas que dia banheiro, que caí. caiu? Exatamente. Ai, se descobre ele caiu, nem que seja no começo do dia ou Uhum, ontem, mas ele acaba falando. uhum. A lesão por pressão é um indicador difícil aí da gente poder saber quando que fez, por que Sim. que fez, até você conseguir rastrear todo esse acontecido. E Uhum. aí vocês fazem treinamento diversos? Como é que vocês trabalham essa parte da segurança do paciente? Relacionado à lesão de pele, por Por exemplo, exemplo. Uhum. a gente, eu demorei um tempo para entender que para que eu melhorasse meu indicador de lesão por pressão, eu precisaria trabalhar na prevenção. Porque a gente aprende muito a ser curativo, né? Curativo, Tratamento. exatamente. Então, instalou, a gente vai e trata muito bem, e a lesão cicatriza e melhora. Mas chegou uma fase que eu comecei a pensar, eu não quero que tenha a lesão. E a gente já tinha feito várias estratégias. E aí, fazendo pesquisas, buscando ideias, conversando com colegas de outras instituições, hoje a gente tem implantado já desde abril, a gente faz reuniões de segurança, que são o Safety Huddle, Uhum. mas nós chamamos de reuniões de segurança todas as terças-feiras. Então, nós passamos na UTI e unidade de internação, e em loco, então eu vou junto com a enfermeira estomaterapeuta, e aí a gente puxa um relatório onde a gente vê os riscos, quais são os pacientes que estão caracterizados como moderado, alto ou elevado risco, né, para desenvolver lesão. E aí a gente faz o quê? A gente olha o prontuário junto com o enfermeiro. Se é um diagnóstico que me chama a atenção, a gente pega esse enfermeiro e entra com ele no quarto, porque ele fala tudo pra gente. Ah, esse paciente é alto risco, eu tenho que colocar isso, isso e isso. Eu falo, então agora a gente vai lá no quarto ver se está lá instalado. E isso tem tido um resultado muito bom, porque às vezes, alguns casos, você chega no quarto e tá faltando ali uma medida, mas fica muito marcado isso pra equipe, né? Porque ele falou que tinha que fazer lá fora, chegou no quarto, faltou. Então ele mesmo fala, ai, faltou. Eu vou já providenciar, não era pra estar assim. E isso a gente vem fazendo uma educação com a equipe, uma educação ali presencial mesmo, né? Onde eles podem participar, onde eles podem opinar, onde eles sugerem melhorias. A gente já teve melhorias que a gente implantou com sugestões vindas dessas reuniões. E a gente pode também corrigir o que não tá legal. Então a gente consegue corrigir e depois ver o resultado, né? Que é o que? O paciente não desenvolveu uma lesão. Então isso é uma estratégia super bacana. A gente depois acaba dando ali um brinde, um presente ali para quem participou, para incentivar, para engajar a participação, né? Porque quem gosta, né, de estar ali, sendo que para eles é como se fosse uma avaliação, né? Eu quero ver o prontuário. Você disse que ele é elevado risco, então eu quero ver se o prontuário está com todas as medidas do elevado. É uma avaliação. Então a gente também leva aí um brinde para poder engajar e motivar eles a participarem, né? Tá tão em moda lá, porque a gente chega com a sacolinha e eles já falam, ah, eu já quero responder para ganhar meu brinde, entendeu? Então a gente já sente que já tem essa vontade de participar. E diminuímos a incidência de lesão com isso. Que bacana, é muito bom. É uma auditoria de Sim, uma forma mais leve, educativa, 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 exatamente. E educativa. você falou uma coisa assim que eu acho que deveria ter na cabeça de todo coordenador de enfermagem, de todo mundo da enfermagem, de todo mundo da equipe multi, né? Prevenção. Uhum. Porque é o que você disse, se fala muito no tratamento, É, nas tecnologias avançadas, nisso, naquilo outro, e o principal é a sim, prevenção. Porque se um paciente ele interna para fazer uma cirurgia, ele sai com uma lesão por pressão, em algum momento eu deixei de prestar uma boa assistência. sim, Qual o momento que foi esse? Então, tem que ter uma educação exatamente assim, e não abrir. Se sim, abrir, né? Por que que abriu? sim. E melhorar esse indicador. Porque uma vez que o paciente abre uma lesão por pressão, é traumático para quem tem Sim. aquela lesão, para quem vai cuidar daquela lesão. E Uhum. tratar de ferida não é uma coisa barata, né, Fabi? Não, Não, não não é. é barato, não é fácil. Uhum. Infelizmente, a gente não tem mão de obras, né, Sim. especializada no serviço, e aí acaba que uma lesão que era estágio 2 vai para 4 numa velocidade assim absurda, né? E quem sofre o dano é o paciente, Quem né? sofre o dano é o paciente.
E aí dentro do hospital que você trabalha aí com pacientes de públicos diferenciados e com necessidades, né, especiais complexas. Como que você faz aí para dividir essa equipe? Como que vocês fazem esse dimensionamento? Como que funciona hoje na sua gestão? Saber que o profissional X é bom para o paciente Y. Tem alguma Técnica é, especial? Não, não alguma tem. receitinha de Não tem. bolo aí? A gente trabalha com um público diferenciado, mas isso, depois que você entra na instituição, isso se torna o seu dia a dia. Então, é comum pra gente aquela situação. Então, todos eles têm habilidade. Então, se eu tirar um funcionário de um setor e colocar, ou precisar alocar ele hoje em outro, ele vai conseguir desempenhar o papel dele ali. Porque é como eu te falei, eu gosto que eles permeiem entre eles, porque eu entendo que quando você é empoderado com conhecimento, você se sente seguro para prestar assistência. Então, mesmo que um dia você trabalhe no ambulatório e no outro no centro de diagnóstico, você tem segurança para exercer porque você tem o conhecimento. Então, não existe ninguém especializado em determinado tratamento. Todos eles conseguem fazer todo o tratamento. E o dia a dia ali, para nós, são situações comuns. A gente está habituado a lidar com aquilo. Eles sabem priorizar. Então, eu tenho 3 atendimentos para fazer. Se eu precisar priorizar um dos atendimentos, eles sabem escalonar qual vai ser a priorização que eles vão fazer para aquele momento. Então, o profissional que entra, ele já é treinado para todos os setores do Não, hospital? nas áreas que eu faço gestão das áreas que prestam apoio, né? Todas as Sim. áreas fora do hospital que prestam apoio. Então, na minha área de gestão, eles permeiam entre as minhas áreas. Então, quem trabalha no centro médico consegue trabalhar no ambulatório, consegue trabalhar no centro de diagnóstico, consegue avaliar as feridas no setor de estomaterapia, porque eles têm esse conhecimento. Normalmente, quando eles entram e a gente consegue separar esse profissional, ele acaba ficando um tempo maior com a enfermeira que tem um pouco mais de conhecimento, mais vivência, e aí esse aprendizado é passado, é treinado. E eles discutem casos também, que também é uma outra forma de aprender. Então, eu entendo que dessa forma hoje tem dado super certo. Super Eu certo. acredito, eu super concordo, eu acho que é a melhor forma, porque quando você tem um profissional que só trabalha na ala X e que você precisa dimensionar, eu falo que a gente tem muito isso com o centro cirúrgico, por Uhum. exemplo. Então, você tirar um profissional do centro cirúrgico para colocar ele num setor de internação, você deixa ele sem braços, né? Sim. Porque na hora dele prestar uma assistência direta, não é o costume do profissional entrar Sim. nessa área, E eu né? acho que ele se sente inseguro, e Inseguro. isso leva à desmotivação. Né? Porque você se sente inseguro frente à situação, né? Uma situação que ele não vive, ele está acostumado com aquela rotina do centro cirúrgico, aí ele vai para uma unidade de internação, né? É Centro outro cirúrgico é o mundo. paciente praticamente dormindo, a unidade de internação o paciente está acordado, ele tem queixas, né? Ele conversa, então é diferente quando você para pensar. Então eu entendo que quando a gente amplia, e essa é a minha meta com a equipe, eles sabem disso, todo mundo que chega novo já é acolhido e já sabe que vai passar pelas outras áreas, eles falam entre si. Você Já vai pro centro conversa. médico ainda, você vai pro ambulatório. Eles já Fica sabem entre esperto si, que você entendeu? vai dar uma, né? E aí teve um desafio para você conseguir alinhar e deixar eles, né, com essa fala. Sim, Como você lidar com esse desafio, principalmente o profissional que é novo? Porque eu falo que sim. ser novo é complicado, você já chega assustado, né? É, E aí ele já chega e fala, ó, que tem profissional que fala, tem. ó, toma cuidado, porque amanhã você vai estar em tal Em outro lugar, lugar. né? Como é que você lidar com isso, tira essa assim, porque acaba fazendo, né, um monstro na cabeça de Sim, quem tá ali, que não tem essa sim, vivência, que essa normalmente, habilidade, né? exato, sempre foi treinado para trabalhar, por exemplo, na UTI. Ah, eu Sim, sou de UTI, aí ele não tem essa vivência de rodar dessa maneira e conhecer, avaliar a ferida, por exemplo, sim, né, que é uma sim. coisa muito Muito específica. específica. Eu já trabalho isso no processo seletivo. Então, quando o candidato, né, ele chega para mim para fazer a entrevista, eu já trabalho isso na nossa entrevista, dizendo que eu sou uma gestora de 5 áreas diferentes entre si. E que como ele se sentiria passando por todas as áreas? Porque às vezes eu estou contratando alguém para o centro de diagnóstico e ele não tem realmente experiência em, por exemplo, fazer um curativo, uma retirada de ponto. Então eu já questiono ali na entrevista para sentir qual vai ser o perfil. Se é uma pessoa mais flexível, se é uma pessoa que fala, não, eu só tenho experiência em centro de diagnóstico, não tô aberta para esse aprendizado. E aí, quando a pessoa aceita a proposta, já é trabalhado ali. Então, ela chega no setor, o primeiro setor de treinamento vai ser o que ela tem mais experiência,
né? Até para ela poder se familiarizar, né? Porque daí vai se familiarizar, já dá uma relaxada, né? Se tá armada, já abaixa a arma também. E aí depois a gente e conhece também a equipe, né? Que isso é importante, conhecer a Sim. equipe para saber, eu vou para o ambulatório, mas quem que vai estar lá, né, para me receber? E aí depois disso a gente já combina o tempo que eles vão passar em cada local para poder treinar. Automaticamente no seu processo seletivo, então você já tira um gerenciador de conflitos, né? Já. Porque ele Que já foi ninguém entra contratou, enganado. exatamente, ele já foi Ninguém entra enganado. contratado sabendo que ele Vai poderia, acontecer. né? Exatamente. E para a gente finalizar, Fabi, como que você enxerga o papel da coordenação de enfermagem no futuro? Como é que a gente pode ver o coordenador, né? Falo que a enfermagem ela merecia o coordenador ter mais carta branca aí para atuar. Como é que você enxerga esse futuro da coordenação de enfermagem? Eu acho assim, eu penso num futuro que nem é tão futuro, né? A gente já tá muito vivendo isso de tecnologias, inteligência artificial, monitoramento de paciente remoto. E eu acho que eu, por exemplo, já fiz cursos de inteligência artificial, que é uma área que me interessa. E acho que a gente pode usar muito na área assistencial, muito na coordenação, muito na análise de dados, né? Vem para auxiliar muito. E acho que eu também tenho um papel de incentivar a equipe a buscar esse conhecimento também. Porque a gente vai ficar para trás quem não buscar esse conhecimento, né? Essa evolução que tá vindo muito rápido Tá e muito não tem rápido. como a gente segurar, ela vai chegar. Então, eu sempre tenho falado isso para eles. A gente já fala hoje sobre inteligência artificial, às vezes eu leio alguma coisa interessante que se aplica à nossa área e eu compartilho, olha, eu li esse artigo, falava sobre isso, monitorava o paciente assim. Eu tenho as minhas enfermeiras lá que elas são orientadoras de pesquisa na ACD, então eu falo, ó, tem determinado aplicativo para vocês fazerem a captação desses dados, né? Isso pode ajudar muito. Então a gente vai plantando essa semente, porque não são todas as pessoas que gostam assim tanto da tecnologia, né? Sim. Mas o mundo ele não vai mais retroceder, né? E eu falo que o profissional da enfermagem, a gente nunca esperou isso, né? Porque é A assistência, gente quer né? pôr a mão na massa, você quer cuidar. A gente fala, um robô não vai cuidar do paciente, mas hoje um robô ele opera um Sim, paciente, né? sim, E a gente precisa trazer a inteligência artificial pro bem, sim. né? Eu Pro assisti bem. uma palestra de um cirurgião e ele falou exatamente isso do que esperar do futuro, na parte de cirurgia, né? E ele falou, eu achei engraçado ele falando, ele falou daqui, sei lá, 50 anos, 30 anos, quando estudarem que quem operava era um ser humano que operava outro, vai ser um absurdo, né? Então, o que ele esperava do futuro? Que cada vez mais vai ser robotizado, né? Então, é muito interessante essa fala dele, né? Que vai se achar um absurdo uma pessoa operar outra, né? Com todos Exato. os defeitos, susceptível a tá com problema e tá ali operando, né? Tudo aquilo pode interferir, né, no momento da Interferir. cirurgia, né? O robô não, né? Ele não vai ter sentimento, nada, ele vai, opera e ponto. Então, acho que que o meu papel é esse, incentivá-los a buscar esse conhecimento e para que eles possam ter esse entendimento e agregar isso na assistência que eles prestam hoje. Muito bom. Fabi, eu queria te agradecer. Foi assim, eu acho que foi os 30 minutos mais rápido do que eu já gravei aqui. Foi muito enriquecedor. Que Obrigado pela bom. sua participação. Obrigado por você ter trago aí o seu conhecimento aqui para nós da Hartmann, para quem vai assistir a gente. E fica aí a gratidão por você estar aqui conosco, Eu viu? agradeço também por terem me convidado, foi muito legal. Muito bacana. Esse foi mais um episódio da Hartmann. Espero que vocês tenham gostado. Hartmann, apoia, cuida e protege.